Boa tarde, pessoal. Aproveito aqui hoje para explicar para vocês dois conceitos novos e importantes que a gente está vendo agora nas nossas aulas no aplicativo. Primeiro, vocês precisam ter a ideia do que é o sujeito. E a Pro colocou aqui para vocês duas coisas muito importantes. Primeiro, é vocês verem que sujeito é de quem a gente fala na oração. E o predicado é a informação que a gente dá sobre o sujeito. Por exemplo, a gente tem uma frase aqui: o garoto quebrou o pé. Quem quebrou o pé? O garoto. Então, o garoto é o sujeito dessa oração. O que foi que aconteceu com esse garoto? Quebrou o pé. Então, quebrou o pé é o predicado. Essa é uma parte muito importante que a gente vai estar vendo até o final do ano. O que é a melhor forma, como é a melhor forma da gente encontrar o sujeito na oração? Então, a gente tem que seguir estes passos. Primeira coisa a fazer é encontrar o verbo na oração. Como que a gente encontra o verbo? Vocês lembram quando nós estudamos os verbos? Verbo pode ser uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Então, é ver o que está fazendo na oração como quebrou. Quebrou é o verbo que tinha na oração que a Pro acabou de mostrar. Quando vocês encontrarem o verbo na oração, vocês vão para o segundo passo. Pergunta para esse verbo o que é que ou quem é que. Não adianta perguntar só o que ou quem. Tem que ser o que é que ou quem é que. Então, eu achei o quebrou na oração. Quem é que quebrou o pé? Resposta, o garoto. Por isso, o sujeito é o garoto. E tudo que sobrou, olha lá, tudo que sobrar na oração nós vamos chamar de predicado, inclusive o verbo, tá? O verbo também faz parte do predicado. Somente aquela respostinha que a gente achou que vai ser o sujeito. E não importa se ele está no começo, no meio ou no final da oração. Ele pode estar em qualquer lugar. Por exemplo, quebrou o pé o garoto. A mesma coisa. Verbo, qual é? Quebrou. Quem é que quebrou o pé? O garoto. Tá lá no fim da oração, mas ele continua sendo o sujeito. Olha lá, a Pro fez outro exemplo para vocês verem aqui. Perdeu-se na floresta o menino. Qual é o verbo da oração? Primeira coisa que a gente tem que fazer. Primeira coisa é achar o verbo, perdeu-se. Faz a pergunta para o verbo, quem é que se perdeu? O menino. Tá lá no fim da oração, mas o menino é o sujeito. E perdeu-se na floresta? Todo predicado. Então, não importa se o menino tá no início, como o menino perdeu-se na floresta, ou se ele tá lá no final. Perdeu-se na floresta o menino. O menino continua sendo o sujeito da oração e tudo que sobrar, inclusive o verbo, é o predicado, certo? Uma outra lição que vocês vão ter esta semana é sobre as preposições. E vocês já lembram disso, porque nós já estudamos lá quando a gente estava na sala de aula ainda. As preposições, eu fiz a mesma coisa aqui para você. A Pro escondeu aqui e disse o que é que tá faltando, gente? Pense, mim. Chore, mim. Liga, mim. Ah, estão faltando as preposições que servem para ligar uma palavrinha a outra. Pense em quem? Pense em mim. Chore por quem? Chore por mim. Liga para quem? Liga para ou pra, que é a linguagem coloquial, informal, né? Para mim. Então, as preposições servem para ligar uma palavrinha a outra e dar um sentido a ela. Nós vimos alguns sentidos como causa, origem, lugar, tempo, posse.
Então, é uma revisão de algumas coisinhas que vocês já viram, tá bom? Então, eu espero que vocês estejam muito bem e toda vez que vocês pegarem essa lição para fazer, voltem a ver o vídeo, voltem a assistir as aulas do aplicativo que a Pro tá mandando junto, tá bom? Tô morrendo de saudade de vocês, viu? Um beijo para todo mundo, tá? Tchau!